Professor, matéria do portal Al Jazeera para a gente falar sobre Israel. A gente traz a manchete: Israel se prepara para possível ataque terrestre no Líbano. Olha que perigoso, diz chefe militar. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o Hezbollah está sendo atingido mais duramente do que se poderia imaginar. Infelizmente, a gente teve a morte de outro brasileiro. A gente aguarda a confirmação do governo brasileiro, de Itamaraty. Ontem chegou já no Brasil a família da vítima, né, da primeira vítima brasileira, chegou em Foz do Iguaçu, no Paraná, a família da vítima que perdeu a vida nos atentados no Líbano. Professor, quais são os riscos dessa escalada, desse conflito na região? Quais informações você traz para a gente nessa sexta-feira? A gente acompanha tudo com muita cautela, mas com muita preocupação, não, professor? Bom, essa semana aqui foi atípica no nosso Geopolítica em Foco, 2 dias praticamente comentando os discursos na ONU, e os outros dias a guerra no Oriente Médio, a possível guerra imediata, né, está tomando o noticiário. Ontem nós íamos começar a falar sobre o Líbano, mas nós abrimos com a morte daquele menino brasileiro de 15 anos, né? Aí você mencionou mais um agora, mas subiu para três brasileiros. Essa terceira é uma moça Ai, nascida em Camboriú, Santa Catarina. Então já são 23. No Líbano, na AMA e nossos amigos da TVT, moram 21 mil brasileiros. Não é pouca coisa. muita gente. Vocês lembram o esforço que o governo Lula fez para repatriar aqueles brasileiros que moravam lá em Gaza, né? Eu não lembro quantos foram, mas 50, 100. Mas você imagina, então, repatriar 21 mil? Todos os governos do mundo já estão pedindo para os seus cidadãos saírem do Líbano. Agora, e aqueles que não conseguem sair por conta própria? Os Estados Unidos estão mandando tropas para a região lá, Israel, etc. E não é para guerrear. Eu vi as imagens em um canal que eu assisto, é um canal feito por um jornalista brasileiro, mas ele mora em Moscou. A reportagem diz que estas tropas estão indo para lá para auxiliar a evacuação de norte-americanos. Ou seja, os Estados Unidos estão preocupados com os seus cidadãos. E o Lula? Então, muita gente me perguntando, e eu tenho amigos e amigas que têm parentes no Líbano. Eu falo com amigos libaneses em Beirute diariamente, né? Bom, nós precisamos atualizar o que está acontecendo no Líbano. A grande discussão hoje entre os que estudam o Oriente Médio, e eu participo de um grupo de estrategistas em torno de 80 pessoas, onde o mais fraquinho lá sou eu. Eu falo isso brincando, né? Eu sei que não sou o mais fraquinho, né? O dia que eu for o mais fraquinho entre 80, eu tenho que pegar o boné e ir embora, né? Mas só tem fera nesse grupo. E aí, esse pessoal discute essa questão. E sabe qual é a grande pergunta, Naama? Israel vai entrar por terra ou não vai entrar? Essa matéria que nós colocamos no ar, é que não dá para rodar para baixo, mas uma foto mais embaixo mostra 3 colunas de tanques de Israel ali na fronteira, prontos para receber a ordem para invadir, né? Do lado de lá da fronteira, não tem tanques. O Líbano não tem um exército. O Líbano tem a chamada insurgência, a chamada resistência, não é? São guerrilheiros, são pessoas, seres humanos que lutam com armas desproporcionais ao exército, mas como é que você vai enfrentar tanques, não é? Então eu vi a foto. O poderio militar de Israel é fenomenal. Bom, então nós estamos hoje no 5º dia das agressões que estão sendo agressões aéreas. Eu falo, e falei a semana inteira, não há um local, esse cara aí, essas imagens, ele é o chefe das Forças Armadas israelenses, né? Eu passei a semana falando, não tem uma região do Líbano que não foi atacada. Falei, professor, né? Tudo foi atacado, né? Porque tem regiões que são ermas, né? Que não tem ninguém morando. É modo de dizer, tudo foi atacado. A região do Vale do Beká
ela é uma região que não é densamente povoada. Eu tive no Vale do Bekaa. É um vale famoso. E chama vale porque, evidentemente, é uma queda, né? E tem várias cidades importantes, né? Inclusive, Zarle tem um clube em São Paulo chamado Clube Zarle. A mãe de uma tia minha, que está com quase 100 anos, a mãe dela já morreu faz tempo, ela nasceu em Zarle, eu passei em Zarle, né? Até o Vale do Bekaa está sendo atacada. Mas no Vale do Bekaa não tem gente do Hezbollah. Como é que o senhor tem certeza? Bom, eu tenho certeza pelo seguinte, no Vale do Bekaa tem muito, majoritariamente é cristão. Não que o Hezbollah não aceite cristãos nas suas fileiras, aceita, mas o Hezbollah é uma organização islâmica, então o cristão não é islâmico, não é muçulmano, e é xiita. Então, às vezes, nem o sunita pode entrar, né? Então, por que eles estão atacando o vale? Você veja essas imagens que nós estamos vendo, né? Eles estão atacando povoados, né? Zonas residenciais, dá uma olhada lá, né? Bom, eu fiz aqui um resumo. Nosso dia de sexta-feira é um dia curto, porque tem outras coisas. Então, o resumo que eu quero trazer para vocês, o mais atualizado dos portais internacionais, é que Netanyahu promete continuar com força total nos ataques. No entanto, ontem ele deu uma piscada. Piscada. O que é piscada? Que a gente brincava, né? Quem pisca primeiro, né? Aquela brincadeira de criança. Ele está usando uma linguagem dura. Nós vamos continuar bombardeando. Mas a pressão internacional para ele parar os ataques e não invadir é muito grande, né? O primeiro-ministro do Líbano, que é um sunita, é um muçulmano sunita. O presidente do parlamento é um muçulmano xiita. E o presidente do país, então lá é um sistema semipresidencialista, é um cristão. Então é uma engenharia política que eles fizeram lá que mistura política com religião, né? O primeiro-ministro sunita disse que só os Estados Unidos podem parar Netanyahu. Eu também concordo, mas por que eles não conseguem parar? Se eles estão dizendo para o Netanyahu, pare de fazer o que você está fazendo. É jogo de cena, viu, Naama? Não acredite quando o Biden fala, Netanyahu, pare de atacar, nós não aguentamos mais você. É mentira, é jogo de cena, não é? Bom, Netanyahu deve estar discursando na ONU agora, nesse momento. Tomou um avião ontem, ele não ia, resolveu ir. Vamos ver o que vai dizer. Então, segunda-feira, se tiver alguma coisa relevante, a gente comenta, não é? Bom, o Hezbollah, apesar de ferido, não é? Eles receberam 5.000 pagers com bomba dentro, então não mataram 40, mas machucaram centenas, alguns falam 3.000. Alguns falam de centenas de cegos, mas não é só cego, alguns foram deformados, eu vi as imagens, né? A bomba explode, não mata o cara, mas tira metade do rosto dele. São cenas que nós não podemos passar aqui, não é? Mutila. Então, o Hezbollah está machucado, não é? Mas está respondendo à altura. Centenas, chuvas de mísseis estão indo em direção a Israel. E agora acabei de anotar aqui, não é só o Hezbollah que dispara mísseis contra Israel. O Iêmen dispara mísseis contra Israel, mas não é o país Iêmen, é a guerrilha iemenita. Lembrem que eu falei que não é uma guerra de países contra Israel, nem Síria, nem Iraque, nem Líbano e nem o Iêmen. É a guerrilha iemenita, é a guerrilha libanesa, é a guerrilha iraquiana e a guerrilha síria, né? O país não entra em guerra, mas a sua insurgência entra. Então, esta guerrilha iemenita lançou um míssil que atingiu Tel Aviv, não sei ainda a dimensão do estrago, mas o aeroporto internacional Ben Gurion, que eu desci nele uma vez só para nunca mais descer. Quem vai para Israel, eu sugiro entrar por terra pela Jordânia, como eu fui 2 vezes. Pelo aeroporto, você fica 5 horas de interrogatório para entrar e 5 para sair. Ali pela Jordânia é só 1 hora para entrar, 1 hora para sair, interrogatório, né? O aeroporto de Ben Gurion parou. Alguma coisa esse míssil fez que tocou as sirenes no aeroporto e
pousos e decolagens não foram mais autorizados, né? Bem, tenho que acelerar um pouco mais aqui, não é? O Washington Post diz, tem uma manchete nesse momento, Biden sai do palco da ONU, deixando para trás um mundo no purgatório. O Washington Post é um jornal da burguesia estadunidense, então fazendo uma crítica dura ao presidente dos Estados Unidos, né? E, por fim, eu queria dizer que o Irã declarou ontem, Israel não diz que tem bomba atômica, mas tem 200 bombas. E ninguém cobra Israel nada. Ninguém fiscaliza, ninguém fala nada. O Irã que não tem bomba, está todo mundo em cima do Irã, né? Aí o Irã ontem exigiu que Israel ingresse no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP. Então, sobre o Líbano, é um pouco esse o resumo. Se tiver novidades esse final de semana, segunda-feira vamos continuar com este assunto, que não sairá de pauta enquanto a paz não voltar. Só uma coisa que eu não posso esquecer. Não dá para fazer um cessar-fogo que o Netanyahu está piscando que vai aceitar. Um cessar-fogo com o Líbano e não tem um cessar-fogo na Palestina. Isso o primeiro-ministro libanês falou. O Netanyahu está exigindo que o cessar-fogo no Líbano implique que o Líbano pare de apoiar a luta dos palestinos. Isso não vai acontecer. Então, ou é cessar-fogo no Líbano e na Palestina, ou então a luta vai continuar.